Muito bem, professores. Agora retornamos. Voltei, não voltei sozinha, né? Voltei com a nossa convidada especial, professora Sinara Calvi, doutora, né? Professora do Instituto Federal do Amazonas, com uma longa experiência no campo da formação de professores. E ela veio hoje, muito prestativamente, trazer, né, aí mais conhecimentos, formação para todos nós. Ela vai se apresentar, vai dizer um pouquinho sobre a sua experiência. E agora é aquele momento da gente, né, professora Sinara, Sim. sentar com o nosso caderno para anotar aquilo que a gente vai aprender, anotar as dúvidas que podem aparecer durante a apresentação da professora, que nós teremos um momento de interatividade, com muitas reflexões, muitos apontamentos, e a gente vai querer ouvir vocês. Então, a gente vai esperar esse momento com muita vontade e com a participação de vocês. Certo, professora Sinara? Certo. Vou ficar esperando também. Tá bom, então vamos lá iniciar a nossa palestra. Olá, meus colegas, professores presenciais, professores ministrantes. Que bom poder estar aqui com vocês, que bom poder conversar. Eu entendo que todo momento de formação é um momento de diálogo, então, e de partilha. Então, por isso que a gente espera que vocês possam contribuir com a gente, trazer os seus questionamentos, porque é um momento formativo para todos nós. Pediram que eu falasse sobre esse tema que é muito importante para nós, professores, que é o desenvolvimento profissional docente de professores da EJA. Um olhar para o CMEAM. E eu queria, começando, me apresentando aqui. De onde que eu falo, né? De onde eu venho. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas, fiz a graduação lá em São José do Rio Preto, fiz mestrado em Ecologia na USP e acabei fazendo doutorado em Educação, em Ciências e Matemática, na linha de formação de professores, que é o tema que eu mais tenho me dedicado a estudar. E também eu sou professora há 24 anos, e há 20 anos eu trabalho nos cursos de licenciatura. Lá no IFAM. Eu estou no IFAM há 17 anos, no Campus Centro, e também sou professora do programa de pós-graduação em ensino tecnológico que tem no IFAM, que é o PPGET, onde nós temos os cursos de mestrado e doutorado, e temos a grata satisfação de ter vários docentes aqui do CMEAM como nossos alunos. E é importante a gente pensar por que a gente precisa falar no desenvolvimento profissional dos professores. Em primeiro lugar, a gente tem que, antes de falar sobre o desenvolvimento profissional, a gente precisa pensar que a docência é uma profissão. Então, não é qualquer pessoa que dá aula, não é qualquer um que pode, eu domino matemática, eu domino física, então pronto, eu vou lá fazer um bico como docente. Não é dessa forma que a gente alcança o nosso desenvolvimento profissional. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. E também que a formação de professores, eu falei que eu fiz doutorado na linha de formação de professores, porque ela é um campo de estudos e um campo de pesquisa já consolidado. E o que esse campo esse campo estuda? Estuda sobre a formação inicial, a formação continuada, sobre o trabalho docente, sobre as necessidades formativas dos professores, sobre a aprendizagem dos professores, sobre a identidade, sobre as políticas de formação de professores. Essa referência que eu trago do professor Diniz Pereira, que é da UFMG, ele mostra vários temas que têm sido frequentes nos estudos sobre formação de professores. Então, não é uma coisa que a gente traz, né? Eu sou professora porque a licenciatura é o curso que eu fiz. Não, nós temos a profissão docente. É essa a nossa profissão. E isso influencia na nossa identidade, que é uma coisa que a gente vai falar logo mais. Bom, sobre a docência como profissão, nós temos aí um autor clássico da formação de professores, que é o Antônio Novoa. Ele fala da desprofissionalização do professorado. Por quê? Porque é aquilo que a gente já sabe, que a gente muitas vezes vivencia, que é a intensificação do trabalho docente, os baixos salários, a regulação da nossa profissão por políticas controladoras, que é uma questão que a gente vê, por exemplo, hoje, quando nós somos avaliados por competências.
e uma visão prática do trabalho docente. Por quê? Porque é aquela visão de que basta você dominar uma metodologia ou você dominar um conteúdo e pronto, você está apto a ser professor. Só que nós, professores, nós somos responsáveis por uma formação, que não é só uma formação conteudista, mas é uma formação que inclui as dimensões sociais, as dimensões culturais e as dimensões políticas, porque nós não queremos formar um sujeito crítico. Então, como é que ele vai ser crítico se eu trabalho só o meu conteúdo? E aí, a gente precisa ter, segundo o Antônio Nova, uma formação profissional de professores. O que isso precisa ter? Primeiro é a valorização da profissão e da formação como um processo contínuo. Embora a gente faça, por exemplo, agora nós estamos aqui participando de uma jornada. Isso também é um momento formativo. Mas se a gente olhar as outras profissões, o que a gente vê? Um médico, um advogado, um dentista, eles não têm uma formação pedagógica, eles têm a formação, o conhecimento específico, mas eles deveriam ter também uma formação pedagógica. E esses conhecimentos que são próprios da docência, esses saberes, somos nós, professores, que temos. Então, por isso que a docência é uma profissão, que tem saberes próprios, que outros profissionais de outras áreas não têm esse domínio, porque eles não são professores de formação. E quando a gente não domina alguma coisa, a gente vai atrás e vai buscar esse conhecimento. Então, é preciso que a gente pense na especificidade da formação docente. Você se forma... Quem é docente hoje no Brasil? Quem pode ser docente? Quem vem de um curso de licenciatura. E a licenciatura é um curso de formação de professores. Então, o que ela trabalha? É a nossa formação inicial. Ela tem lá saberes específicos que nós precisamos construir ao longo da nossa formação, que não se acaba, e que isso vai fazer com que a nossa profissão tenha a sua profissionalidade, a sua constituição enquanto profissão. Tem um outro autor da formação, que é o Lee Schumann, muito conhecido também. Ele fala alguns contornos, algumas questões que são próprias de cada profissão. Então, primeira coisa que qualquer profissão tem é uma aprendizagem que é cognitiva, onde a gente aprende a pensar como um profissional. O que esse profissional precisa ter? Como é que ele se porta? Como é que ele age? Como é que ele trabalha? Como é que ele se relaciona com os outros? Uma aprendizagem que é prática, onde ele aprende a agir como um profissional, porque nós temos um compromisso com o nosso público e com nós mesmos, enquanto profissionais. E uma aprendizagem que é moral também, onde a gente aprende a pensar e agir de uma forma responsável e de uma forma ética. Eu escuto lá no IFAM os alunos da licenciatura que vão para o estágio, muitas vezes eles falam, né? Às vezes a turma está lá, o professor parece que não está muito ligado com a turma, né? Não está muito atento àquilo que a turma está trazendo, mas isso é um compromisso que nós temos enquanto professores, e quem escolheu estar aqui fomos nós. A vida vai trazendo os caminhos, a gente vai fazendo as nossas escolhas. Então, nós escolhemos, nós temos esse compromisso. E, dito isto, que a formação não é uma coisa que acaba, coitados dos meus alunos lá da licenciatura, às vezes eles acham que a colação de grau, pronto, estou livre, não vou estudar mais. Olha que ilusão, né? Porque a gente precisa todo tempo estar se atualizando. Eu falo para eles, queridos, eu sou licenciada num tempo que não havia internet. E hoje nós temos a inteligência artificial. E se eu não me aproprio disso, como é que eu vou continuar seguindo aqui na minha profissão? Como é que eu vou me mantendo enquanto professora? E aí vem um ponto importante, que é a questão do desenvolvimento profissional, que é um tema de estudo da formação de professores e muito trabalhado por um autor espanhol, que é o Carlos Marcelo. Ele diz o seguinte, ele não gosta de usar o termo formação inicial e formação continuada, justamente por conta dessa continuidade do processo. E aí ele fala que o desenvolvimento é um processo individual, mas que ele é coletivo também, porque a gente precisa da colaboração. Quando a gente pensa nos nossos saberes, como é que a gente aprende a ser professor,
Claro, a gente tem o que a gente traz da graduação, mas a gente traz da nossa experiência, daquilo que a gente partilha com os nossos colegas. Por isso que eu acho que esse momento também aqui é um momento formativo para mim, porque eu estou partilhando com vocês. E a cada momento que a gente tem a oportunidade dessa coletividade, isso se mostra como uma oportunidade de ouro, porque a gente aprende com os outros. E aí, o que mais? Ele deve se concretizar onde? No local de trabalho, na escola, porque na escola que aparecem as demandas, na escola que acontecem as nossas vivências, e contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais, com experiências diferentes, experiências formais como informais. Então, o cafezinho na sala dos professores, o momento da merenda, isso traz elementos que também nos formam e que vão nos desenvolver profissionalmente, porque a gente troca experiência, a gente troca saberes. Como é que a gente, professores que têm aí uma jornada de 40 horas, de 60 horas, em qual é o melhor lugar para ele se desenvolver profissionalmente? É a escola, onde nós estamos, onde nós temos os nossos colegas, onde nós temos oportunidades de partilha, de estudo. Então, pensando nesse sentido, não é uma formação técnica, não é só uma formação que eu vou dominar uma técnica, uma metodologia e pronto, eu vou arrasar e vou me desenvolver, sou um ótimo profissional. Não. Por que ela não é só uma formação técnica? Porque o desenvolvimento profissional, segundo essa autora aí, a Maria do Céu Roldão, uma portuguesa, ele não é um momento específico, é uma trajetória, ele é contínuo ao longo da carreira docente. É integrado à prática e à reflexão. Então, olha só, eu disse no início que eu sou professora há mais de 20 anos. A aula que eu dava quando eu comecei a atuar no ensino fundamental, na graduação, na pós-graduação, não é a mesma aula que eu dou hoje, porque a gente vai refletindo, a gente vai buscando melhorar e a gente vai se tocando de algumas coisas que a gente fazia que a gente pode melhorar, que não era tão legal como a gente achava que naquele momento era o que podíamos fazer. Mas a vida segue, então nós temos também que os conhecimentos, a sociedade, as demandas são diferentes. Então nós precisamos estar atento a isso também, porque senão a gente vai ficar parado no tempo. E olha, uma prática educativa que promova uma reflexão e uma questão, olha, uma apropriação teórica da escola. A gente não pode deixar de estudar. Eu digo para os meus alunos, para os meus orientandos lá no IFAM, que eu sou licenciada, mas eu só passei a entender um pouco mais, a ver coisas da formação de professores que eu nunca tinha visto na vida. E eu vi quando eu entrei no doutorado e fui estudar formação. E não foi nem no começo do doutorado, foi no final. Porque até que a gente se aproprie e entenda isso, internalize, isso não é de um dia para o outro. Então eu passei mais de 15 anos sem saber que existia um campo de estudo de formação de professores, que eu podia me formar, ter um título, né, como formadora de professores. E então, o que acontece? Esse desenvolvimento profissional, ele também é, olha só, orientado pela necessidade, pelo contexto, por aquilo que aparece na escola, as particularidades da nossa formação inicial, que muitas vezes não tem disciplina da EJA, que é esse público que nós estamos aqui conversando. Eu acredito que se eu perguntar para vocês quem que teve uma disciplina de EJA na licenciatura, 90% ou até mais vai dizer que nunca teve. Lá no IFAM nós não temos. Temos uma disciplina eletiva, mas uma disciplina regular do currículo não temos. E é uma modalidade de ensino prevista na LDB. Então, por que não? Então, esse desenvolvimento, existe essas lacunas na nossa formação e ele é orientado, né, por essa necessidade e por esse contexto, onde a gente pensa e conhece as necessidades da escola e as nossas necessidades também quando professores. Nós precisamos ter um espelho, né, e fazer essa autocrítica e também pensar que a sociedade está evoluindo, ela está mudando, ela é dinâmica. Então, nós não podemos achar que está tudo bem, que eu estou passando o meu conteúdo e isso é suficiente. Não. Será que eu fazendo isso eu me desenvolvo profissionalmente? Qual é o profissional que eu quero ser? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Eu quero ser aquele... É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Se eu escolho
seguir com aquelas metodologias, aquele modo de fazer, aquela postura, aquele relacionamento com os meus colegas, com os meus alunos, daquela maneira sempre, então é bom que eu reveja isso, porque é uma escolha que a gente faz. A gente talvez não se desenvolva como a gente gostaria nesse sentido. E esse desenvolvimento profissional, ele também envolve uma ressignificação da profissionalidade. Por quê? Porque a gente construi uma identidade profissional mais consciente, que é pautada na compreensão da nossa função e nas expectativas sociais e pedagógicas. E isso fortalece a nossa profissionalidade. É importante que a gente pense sobre isso, porque a gente vai falar daqui a pouco da identidade profissional, da nossa identidade como professor, que é uma coisa que está sempre em construção e em mudança também, porque a gente não está sempre no mesmo contexto. Né? Vamos supor que eu trabalho 10 turmas de primeiro ano do ensino médio. Então, eu vou preparar uma aula e beleza. Eu dou conta nessas 10 turmas somente com esse material que eu preparei. Será que eu dou conta? As turmas são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, será que isso é suficiente? E também, esse desenvolvimento profissional, ele é contextualizado. Olha, as experiências mais eficazes ocorrem na escola, porque é na escola que a gente tem as nossas demandas, a gente tem aquilo que urge, né? que é, como é que eu posso dizer? Que é urgente, que é necessário naquele momento e que se relacione com a atividade diária do professor. Isso vai de encontro às práticas tradicionais de formação, onde a gente fala o que um autor clássico da EJA fala, que é o Paulo Freire, a educação bancária. Eu vou lá, falo tudo que eu quiser, tudo que eu souber, o aluno acredita e tchau, obrigada, que eu vou embora. Já fiz a minha parte. Não, ele precisa ser contextualizado. Eu dar aula no ensino médio regular não é a mesma coisa que eu dar aula na EJA, que eu dar aula na educação escolar indígena, que eu dar aula na educação profissional, que é o grande carro-chefe lá dos institutos federais. Então, essas diferenças, esses contextos precisam ser considerados, porque o meu público não é o mesmo e o objetivo daquela modalidade não é igual para todas. E também, uma coisa que é muito importante, eu trouxe a Maria do Céu Roldão, o Carlos Marcelo, mas existem muitos autores que falam sobre desenvolvimento profissional docente. Ele é um tema, como eu falei, de estudo e de pesquisa dentro da formação de professores. E ele também é colaborativo. Por que é colaborativo? Porque ele é um processo onde ocorrem trocas, onde a gente aprende, a gente cria os saberes da nossa experiência. Você não pode comparar um professor iniciante com um professor que tem 10, 20 anos de carreira. Existe até um tema que se chama ciclo do desenvolvimento profissional dos professores, o ciclo de vida dos professores, onde a gente tem assim, algumas características de cada momento, do professor iniciante, do professor que já está há 10 anos na carreira, do professor mais experiente. A gente não é a mesma pessoa ao longo da vida. Assim como a gente passa pela infância, pela adolescência, pela vida adulta, na nossa profissão também. Então, é importante que, assim, como eu estava falando no início, nós temos a docência, que é uma profissão. Então, enquanto um médico... Por que tem um médico que, às vezes, ele é graduado e aí você vai pagar R$800 por uma consulta? E aí, nós, professores, nós vamos participar de bancas. Tem gente que pensa que é nós... Quando a gente participa de uma banca de TCC, de uma banca de mestrado, quando a gente orienta 5 alunos, 6 alunos, 7 alunos de pós-graduação, de graduação, tem pessoas que imaginam que nós ganhamos a mais por isso. Olha que ilusão. Nós não ganhamos nada, o nosso salário é o mesmo. E por que um médico cobra uma consulta, às vezes, de 50 minutos, R$800, R$1.000? Um geriatra que vai na casa de alguém, de um idoso que não pode se locomover, é R$1.000 uma consulta. E o professor não faz isso, porque nós mesmos, existe uma cultura que é de desvalorização do professorado, como o Antônio Nova fala, e nós sabemos disso.
Por que foi preciso o governo criar um programa para incentivar a adesão dos estudantes à procura pelos cursos de licenciatura? Porque o senso comum é esse, de que o professor é o coitado, e nós não somos o coitado. Nós temos a docência como uma profissão, e que tem saberes próprios, e que quem não é professor, quem não exerce a docência, não tem esses mesmos saberes. E aí, que saberes, que conhecimentos são esses que nós temos? Tem autores que chamam isso de saberes da docência, como a Selma Pimenta aqui no Brasil, e tem professores, o Maurice Tardif, que é um canadense muito citado também, muito usado aí como referência para a formação de professores, e o Carlos Marcelo, o Gautier também é um outro autor que usa o termo conhecimento. Então, olha lá, a gente tem, primeiro, vê que a gente tem no centro um conhecimento didático do conteúdo. O que incorpora esse conhecimento? Eu tenho um conhecimento do meu conteúdo, de geografia, de física, de história, de língua inglesa, de língua portuguesa. Basta isso para eu ser professor? Eu tenho um conhecimento do currículo. Que currículo? O que eu tenho que trabalhar no ensino fundamental, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio? O que a BNCC fala? O que as propostas curriculares falam? Eu tenho esse conhecimento. Eu tenho um conhecimento que é pedagógico. O que é o conhecimento pedagógico? É aquele conhecimento que vem das disciplinas de didática, das disciplinas de metodologia do ensino. Eu tenho, não basta eu ter, por isso que eu falo que quem não é professor de formação, muitas vezes precisa ir atrás desse conhecimento pedagógico, porque isso não significa ser menor ou ser inferior, mas é porque na nossa formação, determinadas formações não provê esse tipo de conhecimento. Como é que eu dou aula disso? Como é que eu trabalho com esse público? Isso a gente precisa pensar também. Como eu falei, a mesma aula que eu trabalho aqui na escola regular, aqui, ao lado da SEDU, que é a mesma aula que eu vou trabalhar lá no IFAM, na educação, no ensino médio integrado ao técnico, não. Mesmo que seja a mesma disciplina, porque o objetivo é diferente. Então, eu preciso ter esse conhecimento de conteúdo, ter o conhecimento pedagógico, ter o conhecimento sobre os alunos e sobre a aprendizagem, e isso para a EJA é uma coisa que custa um pouco caro, para a EJA e para qualquer público adulto que a gente tenha. Então, como que esses alunos aprendem? Quem são os nossos alunos? Qual é a perspectiva, a história deles? Aí você vai falar, mas a turma tem 55 alunos, tem 40 alunos, como é que eu vou dar conta disso? Claro que nós não vamos dar conta de todos eles, e nem queremos também saber da vida de todos eles, mas ter um conhecimento mínimo do contexto onde nós estamos. Nós não podemos, porque senão a gente vai trazer exemplos, vai fazer analogias. O ensino por analogias, por exemplo, que é uma alternativa bastante interessante de se trabalhar, com coisas, com termos que não são de familiaridade dos alunos. E aí a gente vai estar lá meio que distante deles. Então, volta um pouquinho nesse daí, por favor. Tem a questão dos conhecimentos, dos conteúdos específicos e, olha, conhecimentos de contextos educativos gerais. Nós não podemos passar pela seca aqui no Amazonas e não conhecer, não trabalhar nada disso, não falar nada sobre isso na sala de aula, se isso afeta o meu aluno. Contexto educativo geral é onde nós estamos inseridos. Nós estamos passando aí por um momento de discussão da PL da devastação. O que isso interfere na minha vida? O que isso pode vir a interferir no momento futuro? Então, esses elementos gerais nós também precisamos conhecer. E olha, além de tudo isso, tem lá naquele cantinho o procedimento de avaliação dos resultados. A avaliação não é só avaliação somativa, como a minha geração foi trabalhada só em cima disso, só dando nota. Mas é uma avaliação também que precisa ser formativa, onde a gente dá o feedback para o aluno, que precisa ser diagnóstico. Como é que eu vou planejar? Vocês vão passar por um momento de planejamento. Eu digo para os meus alunos lá no IFAM, se você não planeja, você está fadado a ter problemas. Por quê? Porque a gente vai entrar, o aluno sabe
por mais que seja um aluno desinteressado, ele sabe se você planeja ou não, e se você não planeja, você não demonstra compromisso com o seu aluno, e o aluno sabe disso, observa isso, tem noção disso. E também um outro ponto que é importante a gente pensar são esses elementos do contexto onde a gente está, né, da avaliação. O aluno sabe, e quando eu for planejar, eu preciso incluir a avaliação, e a avaliação não é só no momento final. A avaliação, o que a LDB diz? Ela é contínua, e que bom que ela é contínua, que eu não vou chegar lá num dia tendo que fazer todo aquele procedimento em um momento só. Então, ainda sobre o conhecimento, o desenvolvimento profissional, tem um outro autor bastante conhecido, que trabalha muito com a formação continuada de professores, que é o Francisco Imbernon. O que ele diz? Que o desenvolvimento profissional, olha só que interessante, são fatores que possibilitam ou que impedem que o professorado avance na construção da sua identidade. E aí, ele destaca a importância de ações que favoreçam essas adaptações que a gente tem, a mudança do sistema, do contexto social, do contexto educacional. E aí a gente tem a questão da identidade docente. Será que a nossa identidade docente é a mesma desde que quando nós nos graduamos? Eu imagino que aqui tenham professores de biologia, tenham licenciados em química, em física. Quando eu me formei, quando alguém perguntava qual que é a sua profissão, eu falava bióloga. Mas hoje, eu não me identifico mais como bióloga, porque biólogo é aquele que está no campo, é aquele que está fazendo estudos de laboratório, de campo. E eu não faço mais isso, eu já fiz, mas hoje não mais. Então, o que é a identidade? É a forma como os professores se definem a si mesmos e aos outros. E olha, uma construção do seu eu profissional que evolui ao longo da sua carreira e pode ser influenciado pela escola, pelos contextos, pelas reformas. Então, eu que me identificava lá como professora de biologia, hoje ainda me perguntam, quando eu falo que eu sou professora, você é professora de quê? Eu falo de biologia, mas isso, eu nem gosto de falar muito isso, porque eu não trabalho mais com a biologia, eu trabalho uma ou outra disciplina, mas eu trabalho mais com disciplinas ligadas à metodologia de ensino, à formação de professores, à metodologia da pesquisa. Aquela biologia lá da botânica eu nem lembro quando foi a última vez que eu vi. Então, tá vendo como a identidade vai mudando ao longo do tempo? Por que eu fui mudando? Porque eu fui estudando outras coisas. Então, integra também, né, a identidade docente um compromisso pessoal, disponibilidade para aprender, para ensinar, e as nossas crenças, os nossos valores. Um compromisso você tem ou você não tem, isso é um valor. O conhecimento sobre as matérias, as experiências e a própria vulnerabilidade pessoal também. E, além disso, ainda tratando da questão da identidade, é uma construção social, porque ninguém está sozinho. Nós temos questões aí, a classe social, as questões de gênero, a nossa história de vida, a nossa história de formação profissional. E isso dá uma instabilidade na identidade. Então, assim como o desenvolvimento profissional envolve mudanças que são contínuas, a identidade docente também. Ela se constrói, se reconstrói, e que bom que isso acontece, porque a gente pode melhorar, porque a gente pode crescer e se desenvolver profissionalmente. Mas olha só, quando a gente faz pensando nessa questão da identidade, da profissionalidade, do nosso desenvolvimento, da docência como profissão, a gente vê imagens como essas aqui, quando a gente busca no Google, os professores sofrendo, né? Tanto é que foi preciso até criar o programa Pé de Meia, como eu falei anteriormente. Então, uma coisa que eu trago para vocês pensarem aí, seria a identidade de um professor ressignificada quando ele passa a atuar na EJA? O fato dele estar na EJA influencia a sua identidade? E aí a gente tem que pensar na EJA, na especificidade da EJA, que tem uma legislação própria, né, as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos. E quando a gente pensa nisso, não é só esses elementos que a gente precisa considerar. Tem outros pontos que a gente precisa ver. Por exemplo, os tempos, o método que a gente vai usar, os conteúdos, as práticas, elas precisam trabalhar dentro de uma perspectiva interdisciplinar.
e que dialogue com esse público, que a gente conheça esse contexto, esse público que nós vamos trabalhar. E eu vou já dizer por quê. E aí a gente pensa, já que eu tenho que ter toda essa especificidade, como é a formação minha enquanto professor docente da AEJA? A gente precisa pensar assim. O Neves diz que nós temos lacunas na nossa formação, quando se trata da EJA, principalmente do campo teórico da EJA. Então, a gente precisa ultrapassar aquela prática de trabalhar com eles, da mesma forma que a gente trabalha com o ensino fundamental e médio. E aí, tem um outro elemento que é importante, pode passar, por favor. A formação do professor da EJA, ela precisa ser autocrítica, né, para que a gente afaste-se daquela prática mecanizada, daquilo que a gente só repete. O professor não é só um reprodutor de conhecimento, ele é um produtor também. Ele pode ser um produtor. E, além disso, tem um outro ponto que é importante, principalmente na EJA, é a dimensão política do nosso trabalho docente, né? Por quê? Porque a gente vai deixar para trás aquelas coisas mecânicas, aquilo que já está ultrapassado, sem um compromisso social, sem um compromisso de desenvolver a argumentação, a criticidade e aprender com aquele sujeito. Ele tem experiência de vida, mesmo que ele não tenha estudo. Sabedoria é diferente de estudo. E isso supera a transmissão de conteúdo, né? Eu falo para os meus filhos, o problema não é não saber, o problema é não querer aprender. Então, e não existe ninguém burro, existe quem não quer aprender. E aí, o aluno precisa ser ouvido para poder falar com os professores aquilo que seja ensinado, esteja contextualizado com ele. Por quê? Porque como os alunos aprendem? Aqui existe um ponto importante. Quando a gente pensa que os cursos de pedagogia e a gente como licenciado, a gente aprende sobre pedagogia, que é umas questões do ensino direcionada para crianças. Mas, olha só, na EJA e qualquer adulto, a gente tem a andragogia, que diz que você precisa... Os adultos aprendem, são autodirecionados, as tarefas precisam ser sentadas em problemas, tem que ter uma motivação interna, e a experiência de vida é uma coisa muito importante para a aprendizagem. Então, isso não é coisa que a gente fala da nossa cabeça. Isso existe uma teoria da andragogia de aprendizagem que trata disso. Então, a gente vai ter que pensar nas metodologias que a gente vai usar, que a gente pode pensar nisso num outro momento, aprendizagem baseada em problemas, ensino por investigação, projetos, enfim, várias possibilidades. Eu tenho que pensar nas estratégias, o trabalho em pequenos grupos, estudo de caso, estudo do meio, o seminário, que não é uma pessoa falando e todo mundo ouvindo, diferente do que a gente está acostumado a ver. E também, o que a gente pode pensar enquanto professores aqui do SEMEAN? A gente tem professores aqui presenciais e tem professores que são ministrantes. Olha, nós temos que ter as escutas dos alunos. Olha que momento valioso para você escutar os modos de vida, os interesses da comunidade, trabalhar em grupo, fazer trabalho colaborativo, ter um diagnóstico da turma, que não precisa ser uma prova, não é uma prova, é uma escuta, é uma roda de conversa, propor projetos, propor atividades, ter diálogo com o professor ministrante. Por quê? Porque vocês precisam, né? Vocês trabalham em conjunto. Auxílio para buscar informação, pesquisa em locais confiáveis. Não adianta eu falar para o meu aluno, pesquisa lá o que foi a Revolução Industrial. Pesquisa onde? Ele vai trazer uma página do Wikipédia para a gente? Não é isso que a gente quer. Aonde que ele pode buscar? O que ele tem que buscar? Atividade de observação, de registro de fenômeno, quanta coisa, e coisa simples. Coloca um pão dentro de um saquinho com uma coisa molhada e guarda um algodão molhado e guarda dentro do armário. Observe o que acontece ao longo do dia. Dos dias, faça o seu registro. Você vai ver o crescimento de fungo, por exemplo. Então, vários tipos de atividades simples que a gente pensa que não faz diferença na vida do aluno, mas faz. E também o professor ministrante, olha, escuta também do seu colega, né, para ver a turma, o contexto onde eles estão se inseridos, na adaptação dos materiais didáticos. Existe muito material bom adaptado. Entender a avaliação como um processo contínuo, né, na perspectiva formativa. Desenvolver sequências, olha, orientadas para problematização. Sempre, isso foi o que fez do Paulo Freire o Paulo Freire. Ele trabalhar com a problematização, quando ele foi trabalhar com a alfabetização de jovens e adultos.
Ele trazia questões da comunidade lá no sertão de Pernambuco. E isso fez dele quem ele é hoje. Essa grande referência para a educação. E por que a gente fala de tudo isso? Porque, olha só, lá vem o Paulo Freire. Não há docência sem discência. Né? Ensinar, ele diz isso no livro Pedagogia da Autonomia. Ensinar exige reflexão sobre a nossa prática. Criticidade, respeito aos saberes dos alunos, à cultura dos alunos. Ensinar exige pesquisa. Não tem como a gente acompanhar tudo. A internet tem aula muito melhor que a nossa. Não tem como a gente... O aluno tem acesso a tanta coisa sem a gente fazer uma pesquisa, sem a gente ter uma rigorosidade metódica. Né? O Paulo Freire foi orientador do Mauro Sérgio Cortella, de doutorado. E o Cortella disse que ele era casca grossa mesmo, cobrava bastante, a rigor. A questão estética, Paulo Freire fala disso, ética e estética. A questão do respeito à cultura dos educandos, o nosso discurso e a nossa prática. Também é uma questão importante, olha, a corporificação das palavras pelo exemplo. Não adianta eu falar, mas minha prática faz outra coisa. Exige risco, exige aceitação do novo. Entrar nesse estúdio aqui, para mim, é um risco também, porque eu não estou habituada com isso, mas a gente tem que estar aberto a essas coisas, porque a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo. E também, para que a gente pensa nisso? Né? Exige disposição para aprender. E ali tem uma questão que eu trago que eu acho que é bem importante. Diálogo não é quando duas pessoas falam, isso é dueto. Né? Diálogo exige a escuta, disposto a refletir, a reconstruir. Por isso que esse desenvolvimento profissional tem que acontecer na escola. E aí, para que a gente pensa em tudo isso? Né? Por que isso vai me levar, eu mudando essa postura, eu fazendo essas reflexões, por que isso a gente acredita que isso pode levar a um desenvolvimento profissional? Porque os alunos aprendem, ampliam nossos conhecimentos da docência, que ninguém vai tirar, que é específico nosso. Nós vamos mudar o nosso trabalho docente, nós vamos nos abrir para novidades, nós vamos diminuir aquela cultura do isolamento, porque tem muito aquilo, né? O professor faz o que ele quiser dentro da sala de aula. E não é só isso, né? A criação de comunidades de aprendizagem que a gente pode fazer dentro da escola, grupo de estudo, superação. Eu tive a experiência a felicidade de trabalhar no PIBID, que é aquele programa de iniciação da docência, por 10 anos. E a gente fazia muito isso, diálogo com os professores das escolas. Foi muito produtivo, na palavra dos próprios professores. A superar desafios, a horizontalizar as relações da escola. O que a gente tem é uma partilha. Todo mundo aprende com todo mundo. Né? Isso valoriza o protagonismo do professor. E eu posso falar isso para vocês por experiência própria. Eu vejo muita mudança aí na minha vida como professora. Meus alunos relatam, meus colegas relatam, ao longo do tempo que eu estou no IFAM, que já são 17 anos. E que bom que isso pode acontecer, né? Fico feliz por isso, sou grata por isso. E aí, para que a gente possa finalizar, eu vou trazer um conselho desse autor que eu falei tanto aqui, que é o Carlos Marcelo. É rapidinho, e aí depois a gente... espero que vocês tenham questões aí para trazer, para concordar, para discordar comigo, que a gente possa partilhar aqui e crescer junto. Pode passar, por favor. Bueno, el consejo es que nunca deje de aprender. Ese es el consejo, porque no hay profesional hoy día en el siglo en el que estamos que deserte de aprender. Porque si el profesor deja de aprender, está maltratando el derecho de aprender de sus estudiantes. Y no hay nada más sagrado que cuando un niño va a una escuela, cuando un adolescente va a un centro de secundaria, que tiene derecho a aprender y tiene el derecho a aprender del mejor docente que cada uno lleva. Y como consecuencia, eso nos genera un desafío tremendo, porque en el caso del profesor principiante se encuentra con una crisis de identidad enorme, porque empieza a vivir un mundo que le es conocido, pero desconocido también. Le es conocido porque ha pasado miles de horas como estudiante, pero les es desconocido porque nunca se ha puesto en la otra parte para entender cómo funcionan las lógicas de las relaciones en las escuelas, con los compañeros, con los niños.
Y hay veces que la solución suele ser tirar de la memoria y repetir lo que hicieron contigo los profesores que tú pensaste que eran buenos. Y yo creo que no es bueno sacar clichés, decimos en España, es decir, recuerdos antiguos para soluciones actuales. No, 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 tenemos que estar buscando siempre las mejores compañías, los mejores apoyos, bien sean presenciales, bien sean en lo digital, para asegurar que nuestros estudiantes aprenden. Hoy día ya no entendemos un docente desconectado, ¿eh? Un docente que no sabe quiénes son otros docentes que están haciendo buenas innovaciones y buenos proyectos. Eso no es recomendable. Así que la recomendación, yo diría, pasión por el oficio y pasión por aprender. Muito bem, né? Voltei aqui com a professora Sinara depois desse momento de tantas reflexões. A professora Sinara vai fazer só uma palavrinha sobre o vídeo, né, professora Sinara? E aí a gente continua. Bom, eu sou meio suspeito, porque eu gosto muito do Carlos Marcelo, um autor que me ajuda muito, enquanto professora, a refletir, e eu trouxe para vocês pensarem um pouquinho e me falar como é que vocês se sentem em relação aí à educação de jovens e adultos, como é que está a sua identidade docente nesse processo, e se você acha que esse aprender é tão doloroso que não vale a pena, ou vale a pena sim, que a gente muda e os alunos reconhecem, nós nos reconhecemos, aumenta até a nossa autoestima. Olha que maravilha. Exatamente, no momento que estávamos aqui acompanhando, né, a palestra da professora Sinara, a gente não tem como deixar de refletir sobre o momento, né, sobre a nossa profissão, sobre a nossa trajetória, né, professora Sim. Sinara, durante a docência, o quanto que a gente mudou do início, né, de quando começamos na profissão, enquanto professores, até agora, quanto os nossos percursos foram levando a gente por caminhos diferentes e como isso foi nos moldando também, né. E aí a gente traz um desafio, né, professora Sinara, Sim. que é pensar essa profissão docente considerando a modalidade da educação de jovens e adultos, que tem toda uma especificidade em relação às metodologias de ensino, a forma de aprender desses estudantes, Sim. né? Então, quanto que isso ultrapassa somente o fazer e o ensinar, mas acaba também trazendo reflexões sobre a ética, né, professora, Sim. de vida, sobre a nossa forma de ser professor, né? E aí, quando a professora Sinara traz a fala do Paulo Freire, não tem como a gente não se identificar, né? Não tem como a gente não pensar fora desse quadrado que é ser um professor que apenas repassa conhecimento, né, professora? Essa não é a nossa função única, a gente tem uma função muito maior do que isso, que é também fazer com que os nossos estudantes desenvolvam pensamento crítico, né, professora Sinara? A capacidade de argumentar, né? E eu acho, Kaellen, assim, uma coisa que eu sempre penso quando o Paulo Freire fala da educação bancária, quantas experiências boas existem por aí, pelas escolas e pelos espaços não formais, e a gente não fica sabendo, porque isso não é publicizado. Sim. Então, você tem essa missão de colaborar, de publicar, de divulgar aquilo que você está fazendo, seja num evento, seja numa roda de conversa, numa feira de ciências, Sim. aquilo que é produzido, porque isso faz da gente um produtor de conhecimento e não só um reprodutor. Sim, com certeza, né? E aí vem aí nosso papel realmente enquanto professor, né? Nós estamos chegando ao final, professora Sinara, da nossa transmissão, nosso momento dessa palestra magna, né? Muito felizes com a participação dos professores. Nossa, né? Apesar do pouco tempo de interatividade, mas a gente percebe que vocês conseguiram compreender aí tudo que a professora Sinara conseguiu trazer. Eu, né, sou muito suspeita para falar. A professora Sinara é minha professora de mestrado, aprendo muito com ela. Olha muitas aí. reflexões. Um dia eu quero ser um pouquinho como essa professora, quem sabe falar um pouquinho aqui com vocês dessa maneira. Mas a ideia da gente trazer esse momento formativo realmente é para pensar na formação continuada, para que vocês desenvolvam esse pensamento crítico e não venham, né, para esse momento da jornada apenas para receber esse conhecimento um pouco mais técnico, né, professora? Mas partir realmente para a profissão,
para essa reflexão que é tão importante dentro da docência, né? Professora Sinara, nosso sincero agradecimento, em nome da professora Sabrina, nossa diretora, né, da nossa secretária Georgette, nossa secretária pedagógica. Desde já, né, deixamos aqui o nosso convite para os próximos momentos que a senhora possa vir participar. Pode me chamar quando vocês quiserem que eu venha. E olha, eu agradeço muito essa oportunidade, por mais que a gente tenha pouca interação, como a Kaelen falou, mas eu acho que faz parte, né, do nosso compromisso. Enquanto houver professores, enquanto houver alunos, nós estaremos aqui defendendo a nossa profissão. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer isso por nós. Exatamente. Né? E é um aprendizado constante. Eu acho que isso é a parte mais bonita da profissão. A gente aprende, a gente forma e se forma também todo o tempo. Que bom. Então, muito obrigada. E obrigada principalmente pela paciência. Nada. Bom, professores, a gente encerra nesse momento, nosso primeiro momento da jornada. A gente vai para um pequeno intervalo agora. E daqui a pouco a gente continua esperando vocês e a gente tem a continuidade da nossa jornada pedagógica. Até logo. Boa noite.